Bom dia, salve Maria. Então, como o Luciano falou, me chamo Guilherme, eu sou de uma cidade chamada Cornélio Procópio. Alguém conhece a cidade? Uma senhorinha lá, nunca ouviram falar de Cornélio? Perto de Londrina. Eu sou fundador de uma comunidade também, de vida, chamada Revestidos da Força do Alto. E aqui comigo estão esses 5 jovens que também escutaram a voz de Deus e deram o seu sim e vivem conosco nessa comunidade, que tem mais 2 casais, mais 14 crianças. Dessas 14 crianças, 5 são filhos, meu e da minha esposa. E é uma alegria estar aqui nesse lugar, nesse território santo, essa comunidade que também já abençoou muito a minha comunidade, indo lá, pregando retiro, conduzindo momentos de pregação. E o tema que foi passado para mim é um tema meio delicado, meio polêmico. Então preciso de muita atenção de vocês, porque nós vivemos, essa geração hoje está muito contaminada por essa seita, e a gente vai estudar um pouco, vai ver na Bíblia e também historicamente um pouco sobre o protestantismo. Então na minha criação, graças a Deus, eu fui criado num berço católico, mas eu saí de casa cedo, eu jogava bola, eu passei no Vasco, fui morar no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu também fui conhecendo outras religiões, fui indo principalmente para o protestantismo, e o meu coração foi se tornando indiferente também a Nossa Senhora, aos santos. E aí foi necessário uma experiência, uma volta para a casa do Pai, uma volta para a Eucaristia e uma busca, porque quando a gente não conhece as Sagradas Escrituras, quando nós não temos argumentos para defender a nossa fé, tudo que é questionado a gente aceita, porque você não conhece, como que você vai defender, como você vai rebater? E aí eles têm algumas coisas prontas ali, e eu fui ficando assim, fui ficando oprimido, e indo, através dessa experiência com Cristo, fui estudando um pouco sobre onde estava na Bíblia a questão de imagem, intercessão dos santos, e todas essas coisas que eles questionam a gente. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, protestantismo e Nossa Senhora. Quem está com a Bíblia aqui? Deixa eu ver se eu posso usar a Bíblia aqui. Levanta a mão quem está com a Bíblia, pessoal aí, só para eu ter uma noção. Isso, que bom, glória a Deus. Então, para iniciar essa pregação, o protestantismo ele surge em 1500, no século XVI, 1500, com um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. Era um padre, era um sacerdote alemão, cheio de conflitos interiores. A vocação dele, o relato da história ali, daqueles que conviveram com ele, daquilo que ele foi deixando, dá para ver muita confusão interior nele. Eu não vou ficar muito em Martinho Lutero, mas só para você ter uma noção quem foi ele, quando ele cola as 95 teses na igreja, de tudo que ele discordava da igreja, logo depois ele tira 12 freiras de um convento e casa com uma delas. Então você vai ver o fruto desse, pela árvore você conhece o fruto. Eu vou falar algumas frases de Martinho Lutero para você ter noção a que ponto que esse homem chegou. Uma delas é assim, a soberba dele: não quero a minha doutrina julgada nem pelos anjos, antes pretendo com ela julgar todos e até os anjos. Um cara que não queria ser julgado por ninguém e queria até julgar os anjos. Olha outra coisa que ele fala: desde que o mundo existe, jamais alguém falou e ensinou como eu, Martinho Lutero. Não me importo com textos bíblicos, a minha doutrina não precisa de argumentos. Faz lei a minha vontade, eu, o doutor Martinho, quero que assim seja. Sou mais sábio do que todo mundo. O cara entrou numa paranoia, numa loucura, que ele só não se colocou acima da Santíssima Trindade.
Se tivesse previsto que a minha empresa me levaria tão longe, teria certamente posto um freio à minha língua. Quantos digo suspirando, não seduzistes com tua doutrina? Sou causa de todas as revoluções atuais. Nem eu entendi o que eu escrevi aqui. Tal pensamento não me deixa. Sim, desejaria não ter iniciado este negócio. A angústia que padeço é para mim um inferno. Mas já que começou, força a sustentá-lo com coisa justa. No final da vida dele, ele percebeu a loucura que ele fez. Agora, duas coisas, e agora eu vou entrar mais assim na Bíblia. Duas coisas ele defendeu com mais eficácia. A primeira é que só a Bíblia é a regra de salvação, que a salvação, que a verdade está só na Bíblia. E eu queria mostrar para vocês na própria Bíblia que a Bíblia não diz que a salvação está nela, porque a Igreja Católica ela vai dizer assim, que ela tem 3 colunas, não é só a Bíblia é uma delas. Alguém sabe qual que é as outras 2 colunas? O magistério e a tradição. O que é o magistério? O magistério é os documentos da igreja. Então, por exemplo, tem coisa que a Bíblia não tem resposta. Então, no tempo de Jesus e no Antigo Testamento não tinha nada sobre maconha, sobre cocaína, não tinha nada sobre eutanásia. O que é eutanásia? O teu pai está doente lá, e aí os médicos querem desligar o aparelho. Então, a igreja teve que trazer resposta para coisas que foi vindo. Homossexualismo, lesbianismo. A Bíblia trata disso. Mas a igreja vai esclarecendo essas coisas que vão surgindo. O que mais que aí a gente pode trazer aqui que não tem na Bíblia? Respostas. Eutanásia. E aí o magistério vai respondendo essas coisas. A tradição, o que é a tradição? As coisas que foram vindo através dos santos, as revelações, né, os escritos. Então, o magistério que está no catecismo, nos documentos, e a tradição tem o mesmo peso para nós do que a Bíblia. E eu quero mostrar para vocês isso na Bíblia. Pega comigo 1 Timóteo. Não, vamos fazer um caminho. Pega comigo 2 Pedro, lá no final, volta de Apocalipse e vai vindo. Você vai pegar em 2 Pedro 1. Vamos desmascarar esses erros com a própria Bíblia. Se você está com uma caneta, vai anotando esses capítulos, esses versículos que eu vou trazendo, para depois você ter argumento para aqueles que nos questionam. 2 Pedro 1. 2 Pedro 1, versículo 20. Diz assim, você que não está com as Sagradas Escrituras, presta atenção. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura, da Bíblia, é de interpretação pessoal. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Então, a pessoa ela pega a Bíblia e ela vai começar a interpretar, ela vai cair no erro, por si só. Por isso que a igreja deixou coisas ali, ó. Existe um livro chamado Catena Áurea. Um dos maiores doutores da igreja, chamado São Tomás de Aquino, o Papa pediu para ele colocar nesse livro os escritos, o Evangelho. Ele foi explicando versículo por versículo, mas ele não coloca nada dele, ele coloca tudo que já tinha dos santos padres. Por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas que choro que é esse? Bem-aventurado significa felizes.
Bem-aventurados os mansos. Que mansidão é essa? E aí Santo Agostinho vai falar assim, ó, esse choro que Jesus está falando aí não é o choro de uma mãe que, sei lá, o filho está fazendo coisa errada, está desesperado. Não é esse choro. Esse choro é quando o homem ele começa a buscar a Deus. E ele não quer desagradar o coração de Deus. Ele tem um vício. Sei lá, eu sou casado, eu estou apaixonado por outra mulher e eu sei que isso é errado. E aí eu me coloco de joelho e eu começo a chorar, para mim não cair nesse pecado. E aí vem o consolo, por quê? Porque o Espírito Santo me convence da cagada que eu ia fazer. Então se eu for interpretar pessoalmente, eu vou cair num monte de coisa que não é o que esse Espírito que escreveu aqui quis trazer para nós. Mas houve homens iluminados, houve homens e a igreja deixou isso para nós. Só que aí cai um louco desse. Eu não sei se vocês viram a entrevista esses dias não, é antiga, mas está no YouTube, de um pastor que ele pegou uma passagem e falava assim, que ele tinha certeza que Deus mandava adulterar. Você viu isso daí, Luciano? Tá aqui, ó, vai e adultera com uma mulher. Meu pastor, mas que loucura, ó, não, vou mostrar aqui, não, vai e adultera com a mulher. Com a mulher do amigo teu. Ele estava lendo, eu nem lembro o que ele trocava ali, vai. Ah, vai e pega uma mulher adúltera. Você vê as loucuras que... Essa ousadia de Lutero, você sabe quantas denominações tem hoje espalhada para o mundo? Porque até Lutero, quando falava de cristianismo, era igreja católica. Agora pensa comigo, Jesus Cristo vem, deixa os apóstolos, e aí fica 16 séculos, 1500 anos, um povo no erro. Cara, Jesus, será que Deus faria isso? Porque se a verdade começou com o protestantismo, então nós ficamos 1500 anos andando errado. Volta um pouquinho aí, não, nós pegamos 2 Pedro, agora vamos para 2 Pedro 3,16. Duas páginas para frente. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas, algumas passagens difíceis de entender, cujos sentidos e espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Esse livro sagrado aqui não é um livro de fácil interpretação, gente. Por isso que há tanta coisa, tanta loucura acontecendo, tanta. Quando Lutero fala assim, ó, só a Bíblia é a regra da fé, o que ele faz? Ele tira a autoridade da igreja, e a pessoa fala, eu não preciso mais da igreja, sozinho eu chego a Deus. Quando ele tira a autoridade da igreja, a pessoa por si só, ela começa uma rebeldia. Mas eu não mostrei para vocês onde está, né? Você viu que eu rodeei aqui, eu não falei. Aonde na Bíblia está falando que não é a Bíblia que tem a totalidade da verdade. Você quer saber sim ou não? Quer ou não? Sim? Então vamos lá. Pega comigo 1 Timóteo 3,15. Timóteo 3,15. Se não tem anotado, você faz um riscão assim na tua Bíblia, marca essa passagem aí. Como que eu descobri essa passagem aqui? Porque algum tempo atrás um catedrático dos Estados Unidos, um professor de universidade, que um aluno católico foi defender uma tese, e ele era protestante, ele era pastor, esse homem. E ele foi falar que a verdade não estava na Bíblia e ele ia provar isso. E aí ele pegou essa passagem aqui, o pastor ficou sem argumento. E o cara foi começar a pesquisar e virou católico. Nos Estados Unidos tem acontecido
uma transformação, porque os Estados Unidos é um país protestante, e está vindo muito pastor se convertendo ao catolicismo, porque estão começando a estudar a igreja primitiva, estudar, e estão chegando na verdade. Esse dia eu vi uma frase assim, ó: um bom protestante vai virar católico, e um mau católico vai virar protestante. Então um bom protestante, o cara que é evangélico sério, uma hora ele vai virar católico, porque ele vai estudar, e ele vai chegar na verdade. Só que um mau católico, o que que é? Vamos lá, 1 Timóteo 3,15, diz assim: todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna, é a igreja que é a coluna e o sustentáculo da verdade. É a própria Bíblia dizendo isso, meu irmão, não é a Bíblia. Aonde que está a coluna? A coluna é sustento, sustentáculo. Cara, é na igreja, não é fora da igreja. Existe um dogma que fora da igreja não existe salvação. É verdade de fé. Quando Lutero tira isso, tenta tirar essa autoridade da igreja, ele faz um grande estrago. A pessoa fala assim: qual que é a diferença de eu ir na igreja? Eu ouvi muito isso: eu não vou na igreja, eu falo direto com Deus. Eu não vou na missa, eu não preciso ir, eu falo direto com Deus. Guilherme, eu não posso falar direto com Deus? Pode. Só que existe uma diferença. Quem é pai aqui? Tem pai aqui? Tem diferença. Como que é o nome do senhor? Como que é seu nome? Francisco. Seu Francisco, tem diferença quando seus filhos no domingo vão almoçar na tua casa e quando eles ligam? Só ligam, o senhor fala no telefone com eles? Tem diferença, não tem? Tem diferença de vocês abraçar eu e abraçar só a minha camisa? Cara, quando você vai na igreja, quando você está ali, você está tocando em algo vivo. Algo vivo. E Isaías 59 diz o seguinte, ó: os nossos pecados colocam uma barreira entre nós e Deus. Na missa, o que acontece? No santo sacrifício, que é a maior de todas as orações, aquele pedido que você traz no teu coração para a Santa Missa, é Jesus que pega o teu pedido e Ele apresenta ao Pai. Cara, imagina isso, Jesus pegando o teu pedido e Ele apresentando ao Pai. Tem um filminho que chama, como que é? O Milagre da Santa Missa, é isso? O Grande Milagre. E tem um momento desse filme que é a hora da oferta ali, que mostra os anjos da guarda assim, para as pessoas que não vivem a Santa Missa com zelo, tudo sem trabalho, porque a pessoa não consegue rezar ali. E aqueles que estão concentrados e vivendo aquele momento, os anjos pegando as coisas, os pedidos, as intenções e colocando no altar. Esse homem entrou em crise, cara. Só que ele continuou amando Nossa Senhora. Tem uma frase linda dele sobre Nossa Senhora. Ele acreditava na presença real de Jesus na Eucaristia. O que ele não acreditava era o seguinte, que Jesus, ele acreditava que só naquele momento da Santa Missa Jesus estava presente ali, depois ele não estava mais. Só que olha a bagunça que virou hoje. Olha a bagunça. Depois Lutero, Calvino, e foi vindo. Teve um momento da vida dele, ele casado com essa Carolina, essa freira, que ele pegou a mão dela assim, ele estava na casa assim, tinha uma lareira, pegou a mão dela e colocou no fogo. Ela falou: que é isso, você tá louco? Ela: se prepara, porque é esse lugar que nós vamos. Ele já sabia para onde ele ia. Por isso que o padre Júlio Maria, nesse livro Diabo, o Lutero e o protestantismo, ele vai dizer que o pai do protestantismo é o diabo. Quem fundou o protestantismo foi o próprio diabo. Nesses 500 anos de protestantismo, o que eles deram de santos? Nós vimos Francisco ali, né? Eu lembrei de São Francisco de Assis.
Ó, no nosso tempo agora, Madre Teresa, Papa João Paulo II. E aí, fala um protestante aí nossa, que impactou o mundo, com santidade, que fez o bem, que cuidou dos pobres. Fala, eu não conheço, se você conhecer, fala para mim que eu não. O que eles deram de fruto de santidade? Porque a igreja não para. Todos os séculos levantou um santo, levantou alguém ali que fez a diferença em alguma área. A gente encaminha muitas pessoas para a recuperação das drogas. Eu não encontrei ainda uma casa protestante que acolhe de graça, cara. Pode ser que tenha, mas eu não encontrei. Eu encontrei irmão de rua falando que foram bater na casa de pastor, que tocaram interfone e os caras nem saiu para atender. A outra coisa a primeira a salvação está só na Bíblia, nós já descartamos isso. A outra coisa que ele falava: o homem é justificado só pela fé, e as boas obras de nada valem. Para Lutero ele falava assim, ó, peca bastante, o que importa é você ter fé, cara. Você professar que você acredita em Jesus. O que você faz nada importa. Imagina que beleza isso, cara. Não, o que basta é a fé. Então eu vou sair com qualquer mulher aí, não vou respeitar a minha, vou fazer um monte de coisa. Olha a loucura desse homem. Ele perverteu a relação entre criador e criatura. Porque se eu não preciso mudar a minha vida, perceba o seguinte, e eu fui em igreja evangélica, universal, eu fui tudo nessas igrejas. Quando ele fala isso, que o homem é justificado somente pela fé, o que acontece inconscientemente? O homem toma o lugar de Deus. Olha as campanhas, uma oração protestante, o cara começa a conduzir a oração, ele fala assim, ó, determina a vitória, determina na tua vida que você vai prosperar. O que você está fazendo? Você está se colocando acima de Deus, cara. Deus tem que obedecer o que você quer. Determina. Quem é você para determinar alguma coisa para Deus? Quem é você, quem sou eu para determinar alguma coisa para Deus? Meu irmão, quem somos nós para querer aumentar o tom com Deus, para chamar Deus e falar aqui, ó, escuta, campanha da prosperidade, campanha do não sei o que. Isso não é cristianismo. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. João 16:33, no mundo a vez de ter aflições, mais coragem, eu venci o mundo. O chamado para ser católico é um chamado da cruz, é um chamado de dureza, é um chamado de santidade. É a porta estreita, lá é a porta larga, irmão. Lá é a porta larga, aqui é o lugar da cruz. 1 Coríntios 1:18 diz assim, ó, vamos pegar lá, vou mostrar para vocês, porque senão as pessoas acham que a gente está inventando isso. 1 Coríntios 1:18, isso daqui é para vocês rebater os testemunhas de Jeová também, que tem raiva da cruz, que fala, por que vocês andam com a cruz no peito de um Jesus morto? Já ouviram isso ou não? Que isso, você está aí com um troféu no peito de um Jesus morto, de uma tristeza, não sei o que. Eles não entendem o mistério da cruz. E nessa passagem nós vamos entender a loucura da cruz. 1 Coríntios 1:18, 1466 na Ave Maria. A linguagem da cruz, a linguagem da cruz, a linguagem da cruz, a linguagem da cruz. Eu não estou com meu crucifixo porque eu troquei. Eu tinha um crucifixo desse tamanho. Os caras iam, eu trabalhava numa loja, era vendedor. Cara, era discussão direto quando os caras vinham ali, era arranca-rabo. 1 Coríntios 1:18, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Olha o que é a linguagem da cruz, é o que eu consigo ver, isso daqui, ó. Agora pega aí 22, do versículo 22. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, para os testemunhas de Jeová, para os protestantes, para os maçons. A linguagem da cruz, cara. Olha aqui, os judeus pedem milagres,
Os gregos reclamam sabedoria, mas nós dessa igreja, nós pregamos isso daqui, ó. Cristo e Cristo crucificado, meu irmão. Cristo crucificado. Aqui é a igreja da cruz. Um dia um discípulo de Lutero, a mãe dele estava morrendo. E aí ela era católica e se desconverteu porque virou protestante. Mas no final da vida dela, ela fez uma pergunta para o pastor, para o filho dela: meu filho, me responde, eu devo morrer como católica ou como protestante? Fale para mim a verdade. Aí ele abaixou no ouvido dela e falou: mãe, durante a vida é até bom ser protestante, mas para morrer é melhor morrer como católico, porque daí entra a salvação, filho. Porque aí tem um padre ali para te ungir. Se você não conseguir falar, apagar os teus pecados com os sacramentos. Para viver é bom ser protestante, opa, manda dinheiro, não sei o que, não sei o que lá. Mas para morrer, você sabe que Jesus fala que quem não comungar não vai entrar no céu? Quem não comungar, quem não receber a carne e o sangue dele não vai ganhar a vida eterna? Pega comigo João 6, Evangelho de São João. João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão do céu. Este é o pão que desceu do céu para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quem não comungar não ganha a vida eterna. A minha mãe é protestante, cara. Minha mãe é da Universal ainda, porque Deus foi tirar eu lá da Universal também, vai tirar ela. Eu acredito nisso. E agora na quaresma, a gente estava em... Quaresma não. No carnaval aqui nesse tempo, a gente estava em adoração. Quando que nós fomos para casa, que eu liberei vocês para ir para casa? Natal. A gente estava em adoração e eu tive a visão do meu padrasto. E eu conversando, eu tinha colocado ele e minha mãe assim, eu falando com eles assim das coisas sagradas. E aí eu pedi, né, para a gente colocar isso em oração e que Deus desse autoridade para cada um de nós, para esse momento do Natal, a gente com a nossa família ter ousadia de falar de Deus ali, de evangelizar, de algo, né? E aí eu fui para a casa da minha mãe, né, a gente passa a ceia junto, e o almoço no dia do Natal a gente, né, libera. E aí eu estava com um livro, a Eucaristia Combatida pelo Satanismo. E aí fomos almoçar, aí ele conduziu uma oração, eu respeitei. Nem lembrei dessa visão. Aí eu fui lá pro fundo assim da casa, e eu peguei esse livro e comecei a ler. Aí eu vi que ele começou a rondear eu. E tinha uma caixa de livro protestante de CD. Ele falou: quer levar esse CD aqui? Eu falei: não sei o que. Nem... E esse livro, aí ele perguntou para mim: você conhece a história de Abraão? Eu falei: conheço. Aí eu fiz uma pergunta para ele: quem teve mais fé, Abraão ou Nossa Senhora? Dele: Abraão é o pai da fé. Eu falei: a fé de Abraão foi colocada à prova uma vez só, cara. Agora, imagina isso comigo. Se Nossa Senhora recebe a notícia do anjo que ela vai dar luz ao Emanuel, a um Deus. Quando acontece isso,
Deus está dentro dela. Começa a vida dela, o anjo vem e fala para eles ir embora daquele lugar, porque Herodes manda matar as crianças. Você não ia se questionar? Pô, eu estou com Deus aqui, vai matar as crianças? Só olha a fé de Nossa Senhora, desde a concepção até o final da vida dela. Aí vendo Jesus crucificado, vendo Jesus apanhando, todo momento da vida dela, a fé dela foi levada à prova. Esses homens do Antigo Testamento é só uma prefiguração do que foi a Virgem Maria, mas tem um momento reservado para ela. Não vou aqui, senão só vou ficar falando dela. Deixa eu voltar aqui, senão eu perco o foco. E o meu coração, eu estou falando isso assim porque o meu coração ficou muito indiferente a Nossa Senhora. Eu fiquei, cara, quando eu fui para o protestantismo e eu pisei num grupo de oração, eu vi a imagem de Nossa Senhora, eles rezando, ó minha Senhora, minha mãe, eu não conseguia rezar. E foi necessária uma experiência com Maria. E depois um conhecimento, uma busca por aquilo. Mas hoje, irmão. E aí eu questionei ele nisso, daí ele ficou quieto. Eu falei, eu vou mais além ainda. Eu falei, qual que é a doutrina de vocês a respeito do purgatório, cara? Ele, purgatório? Não tem. Não, primeiro eu fiz uma introdução. Hebreus 9:27 diz assim, fica determinado logo depois da morte vem o juízo. Eu falei, tem dois juízos, o particular e o final. Ele, particular? Não, o pastor lá falou quando Jesus voltar vai ter. Eu não, pega na tua Bíblia lá. Então, começou arrebatamento, que não sei, não, cara, tô perguntando outra coisa, vamos nisso daqui primeiro. E foi assim, eu respeitando, eu não alterei o tom da voz, mas fui questionando. A minha mãe veio assim, né, veio a minha mãe e a minha esposa assim, e nós conversando lá. Falei, a minha mãe vai ficar agora, né, porque ele é uma pessoa muito simples, do sítio, assim, e eu acho que a minha mãe, ela é mais assim. E eu fui conversando, mas eu vi que ele ficou com um monte de pulga atrás da orelha. Daí eu peguei Mateus 5 e falei para ele, que lugar que é esse? Que diz que logo... Vamos pegar lá? Mateus 5. Você não vai pregar sobre o purgatório, né? Só para dar uma pincelada aqui rapidinho, para não ficar na dúvida. Que lugar que é esse que a gente vai sair só depois que tiver pagado? Porque o inferno, cara, você não sai mais. Então existe um lugar ali. Mateus 5. Mateus 5, cadê? Versículo... Cadê? (21) Tem tanta coisa rabiscada na minha Bíblia aqui, cara, que fica uma luta para mim achar as coisas. Versículo 25. 5:25. Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juízo e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Seja posto em prisão, em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Olha o contexto, ó. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Quem que é teu adversário? Primeira coisa que vem na mente é o demônio, né? Adversário e tal. Mas Jesus está falando para entrar em acordo? Eu não posso fazer as pazes com o demônio. Então quem que é esse adversário? Você vê como que a Bíblia não é de fácil interpretação, irmão? Santo Agostinho vai falar, pode ser 4 coisas: o demônio, os mandamentos, um homem e Jesus. Você entrar, ele fala, o demônio não é porque o demônio é adversário, é guerra com ele. O homem não é porque o homem não tem poder no dia do tribunal, ele não vai ser levado porque ele é homem também. Jesus, aí ele dá ele fala, Jesus também não é.
O adversário do pecador é os mandamentos, porque o pecador não quer viver a santidade. Então entra em acordo com os mandamentos, coloca a tua vida pautada ali nos mandamentos. Se está vivendo em segunda união e tem condição de regularizar a sua situação, regulariza. Se não recebeu o batismo ainda, vai lá e se batiza. Se precisa se confessar, está sujo, vai lá e se confessa. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho, enquanto tem vida, para que não suceda que te entregue ao juiz, Jesus, e o juiz te entregue aos seus ministros, os anjos, que vão te colocar na prisão. Mas não pode ser o inferno. Por quê? Porque o inferno a gente não vai sair lá. Quem entra no inferno não sai mais. Então o que é? É o purgatório. No céu só entra santo. Então o purgatório é um lugar de purificação. Aí eu trouxe isso para ele, porque o protestantismo não tem doutrina, não tem catecismo, não tem um negócio ali. Da Universal fala uma coisa, da Congregação Cristã fala outra coisa, o da Cuspe de Deus fala outra, o da É Só na Palavra fala outra coisa, o Vassourinha de Deus, né? Eu vi Vassoura de Deus, Coice do Espírito, ó as loucuras, cara. Coice do Espírito Santo. Esses dias eu até tirei uma foto, mandei pro Luciano. Eu fui levar minhas crianças, aí tava Igreja Pentecostal, não sei o que lá, Rua São Pedro, embaixo, São Pedro ali. Eu falei, putz, os caras não conseguem nem tirar. Cara do céu, como que a gente vai dar crédito? E eu fui, era um bar, vira uma igreja. Se você veio aqui, irmão, e você teve lá, eu também tive. Se deixa ser convencido, se deixa ser vencido pela verdade. Não fica com raiva de mim, porque um dia também eu fui vencido pela verdade, eu fui atraído. O Chesterton vai dizer o seguinte: aqueles que não forem vencidos pela verdade serão vencidos pelo erro. A verdade que liberta. Beleza, tá bom, né, sobre protestantismo. Só que existe outra coisa terrível, que a pessoa está na igreja, continua escutando pregação de pastor, ela continua ouvindo música protestante, e isso, cara, vai contaminando, porque aquele canto que você está cantando, olha o relativismo que entra, é o mesmo Deus, Guilherme. Pergunta para essa mulher que compôs essa música ali no Barros, quem que é os caras aí da mídia, eu nem sei desses hereges, se elas acreditam que o Deus que você comunga na missa é Deus. Pergunta para ela, nós cremos no mesmo Deus? Cremos. Então vamos lá comungar. Jesus não é Eucaristia, não, eu não acredito que Jesus está ali. Então não é. Agora vai surgir uma tendência dos pastores começar a falar bem de Nossa Senhora. Já começou. Mas vamos para os dogmas, Mariana. Ele acredita que Nossa Senhora é concebida sem pecado. Ele acredita que Nossa Senhora é mãe de Deus, Theotokos. Não, aí não, cara, nem tanto. Então, tomem cuidado. Não tem muita música boa católica. Tem muita música boa, nossa, muita. Fraternidade São João Paulo II, Fraternidade o Caminho, Colo de Deus. Tem músicas lindas. Juninho Casimiro, Missionários do Amor. Não gravaram o CD ainda, mas daqui a pouco vai colocar umas músicas aí pra gente ouvir no YouTube, pelo menos. E tem muitos pregadores católicos. Padre Paulo Ricardo, anota esse nome aí, ó, Padre Paulo Ricardo. Qualquer dúvida que você tiver em relação à fé, você vai ter uma resposta dele católica ali. Mas onde está, Guilherme? Imagem na Bíblia, porque é isso que eles pegam, né? Eu não ia fazer isso, mas eu acho necessário. Onde que está na Bíblia a questão de imagem? Porque eles falam isso, eu tirei todas as imagens. Esses dias nós fomos rezar numa casa, eu e o João. Na casa tinha um azulejo, cara, um azulejo. Não sei se era de Jesus Misericordioso ou do Imaculado Coração de Maria. Os pastores foram lá, fizeram arrancar o azulejo da casa da mulher, cara. E o mal continuou lá. Onde está a imagem?
Onde está a imagem? Vamos ver então o que Deus fala a respeito de imagens. Ah, Jesus sacramentado, dai-nos força. Vocês querem saber? Sim? Então tá. Deixa eu só pegar meu arsenal aqui, nessa área. Falar dessas coisas não é fácil, porque quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é porque a libertação vem do conhecimento, e eu vou conhecendo essas coisas e vou defendendo, e não volto mais para o erro. Achei. Vamos lá. Eu tenho uma parte anotada só disso, e eu quero que abertura, criação, homossexualismo, lesbianismo, precioso e vil, juízo, inferno, verdade, bebedeira, imagens. Números 21, 4. Números 21, no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 21, versículo 4. (1198) na Ave Maria. Nove horas. É a hora do... 10 horas. Hora da adoração na comunidade. Diz assim: partiram do Monte Hor em direção ao Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Porque diziam eles: nos tiraste do Egito para morrermos no deserto onde não há pão nem água. Estamos enjoados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Agora Deus manda construir uma imagem de uma serpente ainda para curar o povo. Opa! Porque eles pegam uma passagem, um salmo que fala assim: tem olhos e não vê, tem ouvido e não escuta, tem boca e não fala. Os santos de vocês. Opa, esse Deus que condena a imagem no salmo é o Deus que manda construir a serpente, que manda na arca colocar um anjo de 5 metros de um lado do outro. Agora eu quero mostrar outra passagem, é as duas que eu vou pegar, não vou ficar só falando disso. Sabedoria 16, pega lá, sabedoria. Só para encerrar esse assunto de imagens. Sabedoria 16, aí no Antigo Testamento. Depois de Salmos, Provérbio, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, sabedoria. (855) na Ave Maria, anota isso aí. Luciano, segura aqui para mim essa imagem aqui, só para mim fazer um teatro aqui. Acharam sabedoria?
Acharam? Sabedoria 16. Presta atenção quem não está na Bíblia, o que vai dizer? Versículo 6. Foram por pouco tempo atormentados para sua correção. Vai fazer memória lá de Moisés e da serpente, ó. Eles possuíram um sinal de salvação, um sinal, uma imagem, que lhes lembrava o preceito de vossa lei. E quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todas as coisas. O que é a imagem? É um sinal que nos remete a Deus. Eu olho para a imagem do Padre Pio, eu lembro da vida dele, de santidade. Eu olho para Jesus misericordioso. Eu olho agora para os homens aqui. Graças a Deus não teve o carnaval, né? Quando você olha para a Globeleza lá, passando na propaganda da Globo, o que vem na tua cabeça? Olha que mulher sábia, que mulher inteligente, como é culta. É isso que vem? Não. Essa mulher que eu queria casar, é isso que você fala? Não. Vem outra coisa, vem besteira na cabeça dos homens. Agora quando eu olho para a imagem da Virgem Maria, tem como eu pensar besteira, irmão? Porque se eles são tão radical em relação à imagem, não pode ter foto, não pode ter TV, não pode mexer no celular, você tá, não é imagem? Então é só imagem de santo? Não, imagem é imagem. Agora, foram por pouco tempo atormentados para sua correção, eles possuíram um sinal. Eu fui criado pela minha bisavó, uma mulher que não sabia ler. Como que Deus ia falar com esse povo? Eu via a minha avó antes de dormir, ela ficava conversando. Nós dormíamos no mesmo quarto. Ela ficava uma meia hora rezando. Ela ficava e beijava a imagem. Deus fala com o seu povo através do sinal, irmão. Um dia São Luís Maria Grignon de Montfort, ele estava ajoelhado diante da imagem da Virgem Maria, e o demônio bateu no ombro dele e falou assim: ó, Jesus está ali no sacrário. Aí São Luís olhou para ele e falou assim: mas antes de estar ali, ele esteve aqui, ó. Sinceramente, quem aqui já teve visita de pastor ou de irmão evangélico dentro de casa e ficou com receio? Ou já foi em igreja evangélica? Levanta a mão. É um monte, cara. Eu vou pregar encontro para jovens, os jovens tudo indiferente a Nossa Senhora, porque tem um parente na família que questiona, porque tem não sei o que, aí não sabe, fica oprimido, não sabe defender. A intercessão dos santos, onde que está esse negócio de intercessão dos santos na Bíblia? Vou mostrar, tem tudo, irmão. Pega comigo Apocalipse 5. Tem vários aqui anotados, é que o meu tempo é curto, senão... Apesar que não me deram tempo, não, por isso que eu estou à vontade aqui, não falaram até que hora que eu posso ir. Não. Fala aí, Luciano, senão eu viajo. Eu vou falar de Nossa Senhora ainda, que eu estou com um mistério aqui dela, dessa noite. Versículo 8. 5:8, Apocalipse 5, versículo 8. Nós vamos ver na Bíblia a intercessão dos santos. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações. Quando recebeu o livro, quem? Jesus. Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Então isso daqui é céu que ele está falando. São João está tendo a revelação do céu. 24 anciões prostrados e 4 animais. E aí acontece alguma coisa. Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um dos anciãos uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos, os santos intercedendo e colocando diante do Cordeiro. Apocalipse 6, vira uma página, versículo 9. Guilherme, você não me convenceu ainda. Vamos lá então. Vamos entrar no ringue agora. Vamos ver quem que aguenta mais. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários, e clamavam em alta voz dizendo: ó, os santos aqui falando com Deus:
lá no céu: até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço, irmãos que estavam com eles para ser morto. Apocalipse 8, versículo 4, a última. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Isso daqui é a intercessão dos santos. Aonde que não está na Bíblia, cara? É as duas coisas que eles mais atacam, não é? Imagem e coisa dos santos. Alguma dúvida sobre isso? Alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não ficou claro? Pode perguntar. Alguma curiosidade que você tem aí? Guilherme, uma vez me questionaram sobre isso, eu não soube responder. Um dia eu fiz isso daqui numa casa de recuperação, cara. Nossa, eu fiquei 2 horas respondendo os caras, de tanta dúvida que eles tinham em relação. E foi vindo, e foi não sei o que. Eu falei, então pega na Bíblia. E Deus me deu uma sabedoria que eu nem precisava de nada, anotado que ia vindo na hora assim as coisas. Alguma dúvida? Não? Não? Então beleza. Eu vou provar para você que Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Vou mostrar para você como que Nossa Senhora acrescentou algo na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Algo que nenhum homem, algo que nenhum santo, algo que ninguém nunca fez. Nada pode ser acrescentado em Deus, porque Deus é perfeitíssimo. Mas de uma maneira, a palavra teológica certa é extrínseca. Ela conseguiu acrescentar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, individualmente em cada um, algo que ninguém pode fazer. A primeira, no Pai. O que Nossa Senhora acrescentou no Pai que ninguém podia fazer? Cara, isso é muito louco. Se você não ficar doido por Nossa Senhora depois disso daqui, você não pode virar um herege. Deus é criador de todas as coisas, certo? Só que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um não é maior do que o outro. Eles são um só. O Filho não é superior, o Espírito não é superior, eles são iguais. Só que Nossa Senhora faz algo em relação a Deus Pai. Deus Pai, através de Maria Santíssima, ela recebe a adoração da criatura? Não. Ele recebe a adoração de um próprio Deus. Porque Jesus fala assim, ó: o Pai é maior do que eu. Mas que negócio é esse, Guilherme? Você acabou de falar para mim que eles são todos iguais. Só que quando Jesus se encarna no seio de Maria Santíssima, ele recebe junto com a divindade a humanidade, e o Pai não tem humanidade. E quando Jesus fala isso, o Pai é maior do que eu, é por causa da humanidade. E Deus recebe a adoração de um outro Deus pelas mãos de Maria. Pelas mãos de Maria, o Pai recebe a adoração de Deus Filho. Dá uma salva de palmas para Nossa Senhora, porque ela faz isso ao Pai. Ela faz isso ao Pai, essa honra. Mas o que ela faz ao Filho? O que ela acrescenta ao Filho, cara? Nossa Senhora acrescenta algo ao Filho. Jesus, ele não recebe vida em Nossa Senhora, ele já está desde a criação, desde a eternidade. Só que na eternidade, ele é glorificado no seio do Pai como Deus, ele também é Deus. Só que em Nossa Senhora, no seio de Maria Santíssima, ele é adorado, respeitado, exaltado como homem. Como homem, ele recebe a glória de homem. Por isso que Jesus fala tantas vezes o Filho do homem. Só que Jesus não tem pai homem. Quando ele fala o Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido, o Filho do homem é porque é a humanidade de Cristo agora. Porque lá no céu há um debate teológico. O céu
é um estado da alma ou um lugar? É um estado da alma, porque a alma não tem corpo, a alma não tem matéria. E aí, a igreja não definiu ainda as duas, o lugar. Se é um lugar, precisa ter alguém morando lá, habitando lá. Só que Jesus está de corpo e alma lá. E Nossa Senhora foi assunta ao céu, então tem duas pessoas lá, com corpo. E existe a alma dos santos, que só vai pegar o seu corpo depois da segunda vinda de Cristo. Jesus em Maria Santíssima, ele recebe a glória do homem. Sabe qual que é a fúria de Satanás? Por que Satanás, o anjo de luz, ele se rebeliou? Porque ele falou: eu não vou adorar Deus como homem. E aí o capeta ficou encapetado mais ainda, porque ele soube que ele teria que se submeter também a uma mulher. Tá, beleza, adorar a Deus na humanidade, tá, continua sendo Deus. Mas agora, essa mulher também, quando Maria recebe esse anúncio, o que acontece no mundo espiritual? Os anjos que são superior se tornam inferior a ela, somente a ela. Por isso que o anjo Gabriel fala ave. O que significa ave? É uma saudação que era feita somente a imperador e a imperatriz. Ave, ó César, ave. Agora um anjo saudando uma mulher, um arcanjo. Isso não acontece em todas as sagradas escrituras, porque homens foram visitados por anjos. Ló, Abraão, Daniel. Só que quando os anjos visitavam esses homens, o que eles faziam? Eles caíam, se prostravam, e o anjo falava: não, eu não sou Deus, e colocava eles de pé. Agora com Nossa Senhora muda, é o anjo que se prostra dela. Agora, se um anjo teve coragem de se rebaixar a Nossa Senhora, quem é você? Quem é Lutero? Quem é Calvino? Quem é Edir Macedo? Quem é Valdomiro Boiadeiro, Santiago? Quem são eles? Quem são eles para tirar do coração do povo a fé em Maria Santíssima? Se um anjo, meu irmão, que não tem pecado, que é puro, se prostrou diante dessa mulher, quem sou eu e você para não se prostrar? Tem Mariana aqui nesse lugar? Dá uma salva de palmas para tua mãe então. Fala: obrigado, Jesus, porque eu estou nessa igreja ainda. O que está acontecendo aqui, meu irmão, é uma grande graça na tua vida. A maior das graças, você voltar para o celeiro do céu. Essa igreja aqui não é terrestre, essa igreja é divina. Por isso que a gente não entende a missa, porque a missa é celebrado algo que é celeste. Tem um homem chamado Scott Hahn, ele escreveu um livro chamado O Banquete do Cordeiro. Um pastor que entrou na missa e ele falou: eu estou no Apocalipse. Ele foi vendo os incensos, ele foi vendo as coisas, ele falou: eu estou no Apocalipse aqui, cara. E se converteu. E ele tem esse livro, O Banquete do Cordeiro, que ele vai explicando a missa no Apocalipse. A igreja é linda, irmão. Em Maria, o homem Deus é adorado. Você vê que lindo isso. E o Espírito Santo, olha o que acontece. O pai cria o filho? Não, o filho não é criado, ele é gerado. O filho é gerado, ele sai do pai, ele tem a mesma essência do pai, a natureza do pai. E o Espírito Santo, como que surge o Espírito Santo? Então o pai gera o filho, e do amor do pai para com o filho suscita o Espírito Santo. Tem uma palavra teológica que fugiu da minha... São Bernardo vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo é o beijo do pai no filho. Por isso que o Espírito Santo tem o nome de amor. É o amor. Só que o pai gera o filho unido ao pai, o Espírito Santo. O Espírito Santo é infértil então, porque ele não gerou ninguém. Está faltando alguma coisa ao Espírito. E quem vai acrescentar algo ao Espírito Santo? Quem vai dar fertilidade ao Espírito Santo? E a sombra do Altíssimo virá sobre ti,
O Espírito Santo recebe fertilidade, Ele se dá todo a ela, cheia de graça, e ela se dá todo a Ele. Que lindo isso, cara, que lindo isso. O Espírito recebe fertilidade, e o Filho de Maria, o Filho do Espírito Santo, o esposo de Nossa Senhora, é o Espírito Santo. Por isso que o Cântico dos Cânticos é um livro de amor. Amor, 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 amor ali da esposa e do esposo e da esposa, é o amor do Espírito de Maria Santíssima. Não é São José, não é o germe de São José, não, é o Espírito que fecunda Maria Santíssima, e dela ela recebe. Olha que engraçado isso. Nossa Senhora chega na casa de Santa Isabel, e aí diz que Isabel, cheia do Espírito Santo, ela fala: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Não está errado a ordem da saudação? Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Por que o Espírito Santo saúda primeiro Nossa Senhora e depois o ventre? Quem está no ventre dela? Tinha que ser o contrário. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, e bendita sois vós entre as mulheres. O que Deus quer nos ensinar com isso, irmão? Colocando Maria aparentemente à frente de Jesus. Sabe o que é o mistério aqui? Porque o Espírito sabe que se você não entrar primeiro no ventre de Maria, você não vai conseguir adorar o filho dela. E o Espírito, através de Isabel, fala: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, apontando para mim. Você vai por ela, que você vai adorar Ele. Quanto mais mariano, mais eucarístico. Quanto mais eucarístico, mais mariano. Quanto mais apaixonado por Maria, mais apaixonado por Jesus. Você nunca vai conseguir amar Maria do jeito que Jesus amou. Não tenha medo. Ah, você está idolatrando Maria. Não, filho, você nunca. O maior mariano foi Jesus, filho. Agora, ó, eu tenho as marcas em relação à minha mãe, talvez você tenha também. Ah, mas se alguém falar mal dela na minha frente, cara, xingar ela, falar alguma coisa, vai levar uma burdoada. Eu me desconverto ali, eu vou defender ela, cara. Agora, se eu que sou um nada, rapaz, tenho essa coragem de defender a minha mãe, será que Jesus fica feliz quando vê os outros falando que Nossa Senhora é uma mulher qualquer? Rapaz, uma mulher qualquer? Você tem noção quem é Maria Santíssima, cara? Santo Afonso vai dizer que ninguém, nem o amor de todos os santos e de todos os anjos juntos é maior do que no primeiro momento da vida de Maria, ela amou Cristo. Ninguém vai conseguir amar Jesus como ela amou. Quando aconteceu a concepção dela ali, ela já amou mais a Deus do que todos os seres juntos. E aí, Ricardo de São Vítor vai dizer o seguinte, que os serafins, eles aprendem do coração de Maria a adorar Jesus. Os serafins são aqueles que estão mais perto de Cristo, por isso eles são conhecidos como os anjos de fogo, os anjos da adoração. Agora, se os serafins que estão perto da Santíssima Trindade vêm aprender do coração de Maria a adorar Jesus, meu irmão, é porque essa mulher, ela é toda fogo, ela é toda fogo. E nós vamos pedir agora pelas mãos de Maria esse derramamento do Espírito para tirar de nós toda a infiltração protestante que foi tirando do meu coração e do teu coração amor a ela. E eu quero que você fique de pé, mas você fique de pé para rezar, para valer, porque vai acontecer aqui um cenáculo de fogo. Não tem Pentecoste sem Nossa Senhora, não existe igreja sem Maria. Ela é a mulher que traz, junto com os 12 apóstolos, o derramamento do Espírito Santo. Isso é necessário acontecer, meu irmão, na tua vida, senão você vai sair daqui do mesmo jeito. Se o Espírito não vir sobre você de uma maneira poderosa, vai ser só teoria, vai ser só um momento. Mas se o Espírito descer sobre você, se o teu coração desejar do fundo da tua alma ser tocado pelo Espírito Santo, uma coisa é a teoria, outra coisa é a experiência. E eu quero te levar nessa manhã a ter uma experiência com o Espírito Santo.
Eu te convido a fechar os teus olhos. Se concentra, porque essa igreja é a igreja viva. Essa igreja é a igreja dos apóstolos, dos mártires, dos santos. Essa é a igreja do Espírito Santo. Essa é a verdadeira igreja onde há fogo, aonde entram homens e mulheres com a vida torta e saem diferente. Prepara o teu coração, prepara a tua alma. Vai se desarmando. No fundo do teu coração você vai dizendo: eu quero uma experiência hoje. Se realmente, Senhor, o Senhor me existe, é real e vivo, eu quero te experimentar nessa manhã. Eu quero algo mais. A minha vida não tem sentido. Eu quero sair daqui e poder falar: eu encontrei Deus naquele lugar. Um lugar simples, um lugar afastado, mas Deus se revelou naquela manhã para mim. Fecha os teus olhos e vai pedindo para Deus se revelar. Vai pedindo para Deus se revelar pelas mãos de Maria. Vai pedindo, fala: eu quero te conhecer. Vai falando para Ele: eu quero te conhecer nessa manhã. Eu quero te experimentar, Senhor. Eu quero ser tocado, alcançado. Eu vim, eu voltei para a igreja viva. Vem, Espírito, vem dos quatro cantos e levanta homens e mulheres apaixonados por Maria, a esposa do Espírito. Solta a tua voz. Reunidos no mesmo lugar, estamos, Senhor, a esperar o fogo do Espírito. Se concentra, ouve isso. Reunidos no mesmo lugar, aqui estamos, Senhor, a esperar o fogo do Espírito. Eu quero, como em Pentecostes, perseveravam ali com a Virgem Maria. Como em Pentecostes, perseveravam ali. vai se abandonando com a Virgem Maria. Como língua de fogo vem, como em Pentecostes vem, vem incendiar. Como língua de fogo vem, como em Pentecostes vem, vem incendiar. Como em Pentecostes, perseveravam ali com a Virgem Maria. Como em Pentecostes, perseveravam ali com a Virgem Maria. com línguas de fogo. Como línguas de fogo vem, como em Pentecostes vem, vem incendiar. Canta, canta, canta com línguas de fogo. Vem, Como línguas de fogo vem, canta, como em Pentecostes vem, vem incendiar. vem incendiar.
Pentecostes vem incendiar. Canta, homem, canta, mulher, com línguas de fogo. Como língua de fogo vem. Como em Pentecostes. Como em Pentecostes Vem me incendiar. vem incendiar. Vai, 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 vai. Como língua de fogo vem. Como em Pentecostes vem incendiar. Como língua de fogo vem. Como em Pentecostes vem incendiar. Peça, peça, peça. Línguas de fogo vem, como em Pentecostes vem incendiar. Fecha os teus olhos. Vai imitando o ministério. Solta a tua voz, homem. Você que ficou quieto até agora, pega essa vogal e vai rezando com ela. Deixa o Espírito ir adentrando na tua alma. E eu quero pedir o derramamento do teu Espírito nessa hora, Jesus. Aonde houver um coração aberto para a tua graça, aonde houver um coração sedento por algo mais, vem Espírito, vem nessa hora, vem levantar homens e mulheres audaciosos, vem Espírito levantar jovens santos, anciãos santos, homens e mulheres que vão bater de frente com o mundo, que vão colidir, que vão abandonar vícios, que vão colocar diante do altar a cocaína, a masturbação, o adultério, a drogatição, a novela, a murmuração, a reclamação. Vem Espírito Santo, vem nessa hora, vem Espírito, passeia nesse lugar, passeia Espírito, vai tocando nas línguas, como tocaste nos apóstolos, línguas de fogo, arde os corações, liberta da depressão, liberta do espírito de morte, liberta do espírito de miséria, liberta o teu povo oprimido. Vem Espírito, fala isso, vem Espírito, peça, vem Espírito, eu quero a tua presença, eu quero a tua graça. Ora labassuri canta labassou. Levanta os teus braços, vai. Pentecostes vem